Olá, professor. Eu sou Caleb Isaías e esse é o trabalho do seminário de aplicações de circuitos eletrônicos. Meu grupo é composto por eu, Caleb Isaías, Lucas Eduardo, Kaique de Souza e Noah. Eu vou começar falando sobre o que são circuitos eletrônicos. A gente entende por circuito eletrônico como um trajeto fechado, onde o fim também é o começo. O circuito eletrônico portanto, um circuito fechado, com a ligação de diversos elementos, como por exemplo resistores, diodos, indutores, fontes, linhas de transmissão e interruptores que permitem a passagem da corrente elétrica. Os circuitos eletrônicos eles representam um tipo de circuito elétrico, só que ele utiliza mais alguns componentes eletrônicos que realizam transformações nas grandezas elétricas, como por exemplo os que eu citei, que é diodos e transitores. Agora vamos imaginar a luz da nossa casa. Ela certamente está conectada a uma fonte de energia elétrica, um circuito elétrico, podendo ser ligada ou desligada. O circuito eletrônico ele permite que a gente vá mais adiante, que a gente faça com que a corrente elétrica seja controlada. Assim a gente pode realizar diversas funções, das mais simples como diminuir ou aumentar a luminosidade, ou até mesmo realizar a comunicação com satélites. É isso que diferencia os circuitos elétricos dos circuitos eletrônicos. No sistema elétrico, a lâmpada ela encontra-se ligada diretamente à fonte de energia, como está mostrando a imagem que está na tela agora, não tendo nenhum equipamento eletrônico capaz de controlá-la. Como a gente vê na imagem, o fio está ligado diretamente à bateria, que é usado para ilustrar na imagem. Já no sistema eletrônico, a lâmpada ela encontra-se ligada em basicamente um potenciômetro, que é esse equipamento azul, que por sua vez possui a capacidade de regular a intensidade da luz. Mas também na realidade o que controla as lâmpadas é um dimmer, que é um dimmer através de um circuito eletrônico que utiliza semicondutores. Bom, os circuitos elétricos podem ser classificados mediante vários critérios, tais como o comportamento energético, o mecanismo de fabricação e o tipo de tensão que elas estão sujeitas, seja ela contínua ou alternada. Bom, tratando-se do comportamento energético, elas podem ser classificadas de duas formas. Os ativos, que são circuitos elétricos que geram energia, tal como exemplo os geradores. E os passivos, são circuitos elétricos que absorvem energia, tais como os das resistências, que gastam energia em forma de calor, das bobinas, que guardam energia no campo magnético, e dos condensadores, que concentram energia em forma de campo elétrico. Bom, os circuitos elétricos possuem inúmeras funções por elas exercidas. Podemos destacar os circuitos retificadores, que elas distinguem os sinais elétricos conforme a frequência. Basicamente, transforma uma corrente que ela está na corrente alternada em uma corrente contínua, por exemplo. Além disso, nós podemos destacar, como exemplo, os circuitos amplificadores, que elevam a amplitude de um sinal. Bom, como o nome já deixa bem sugestivo, as constantes evoluções trouxeram melhorias para a cidadania, uma vez que a utilização dos pequenos módulos dos circuitos elétricos é responsável pelo abatimento do preço de custo e do consumo de energia, trazendo ainda mais velocidade e exatidão quando se trata de sinais elétricos, que são transmitidos e armazenados. Então, basicamente, além dessas funções que são exercidas por elas, devido a essa constante evolução que nós estamos vivendo, esses módulos, além deles serem um custo relativamente bom, porque é algo que já está implantado na nossa vida, então basicamente todo mundo tem, e o consumo de energia, que é como foi citado, os passivos e os ativos, que geram ou absorvem a energia que eles irão usar futuramente. O que é um retificador? Um retificador é um circuito usado para converter o fornecimento CA em alimentação CC unidirecional.
Bom, este processo de conversão de corrente alternada AC para corrente contínua CC também é chamado de retificação. Retificadores são classificados em retificadores monofásicos e trifásicos e são classificados em retificadores não controlados, meio controlados e totalmente controlados. E esse é algum deles. Retificadores monofásicos descontrolados. Esse tipo de retificador usa um diodo não controlado para retificar a fonte de CA de entrada. Nos terminais de saída deste retificador, a energia torna-se constante. Retificador de meia onda. É um tipo simples de retificador feito com um diodo simples que é conectado em série com carga para pequenos níveis de potência. Esse tipo de circuito retificador é comumente usado. Retificador de onda central com onda completa. Esse tipo de retificador usa 2 diodos e um transformador com um enrolamento secundário com derivação central. O fluxo de corrente através da carga não muda, mesmo quando a polaridade da tensão muda. Um retificador de onda completa converte toda a forma de onda de entrada em uma polaridade constante, positiva ou negativa, na saída, invertendo as partes negativas ou positivas da forma de onda de entrada. Retificador de ponte de onda completa. Os retificadores controlados usam diristores. O que é um diristor? Dispositivo semicondutor multicamada, num lugar dos diodos para controlar a saída. Ajustando o tempo de atuação dos diristores, ou MOSFETs e IGBTs, podem controlar a tensão e a corrente através de cargas, sendo que este processo é denominado como um método de controle de fase de retificação. E por último, retificadores monofásicos controlados. Esse tipo de circuito retificador é baseado em eletrônica de potência, é o mais popular e amplamente utilizado no controle de velocidade dos motores DC. Eu irei falar um pouco sobre o que são amplificadores. E como o próprio nome sugere, o amplificador ele amplifica o sinal elétrico. Onde podemos encontrar o amplificador são nos celulares, rádios, televisões e tudo que precisa de alguma forma amplificar o som. Um grande exemplo é no alto-falante, onde a pessoa está falando com um tom normal e a voz ela sai amplificada. Um símbolo genérico do amplificador seria em forma de triângulo, onde ele tem uma entrada por onde vai entrar o sinal elétrico em pequena escala e a saída que vai sair o sinal elétrico amplificado. E o símbolo seria o triângulo. Alguns tipos de amplificadores são as válvulas, que elas foram os primeiros amplificadores. Você pensa que, como foi o primeiro amplificador, ele ainda não tem utilidade. Na verdade, ele ainda continua com utilidade em, por exemplo, instrumentos musicais, como em baixo e guitarras. Também tem o transitor, que ele foi o segundo amplificador, né? E, na verdade, ele foi a revolução dos amplificadores, digamos assim. E temos o amplificador operacional, que ele é basicamente o estado da arte dos amplificadores. Eu vou falar também um pouco sobre o ganho. O que seria o ganho? O ganho, ele nada mais é o quanto o amplificador amplificou o sinal elétrico. O ganho ele é representado pela sigla AV, que seria ganho de tensão elétrica, e também tem o AI, que é ganho de corrente elétrica, porém nesse caso é o AV, ganho de tensão elétrica. Digamos que na entrada de tensão você tem 2 volts e você quer descobrir o AV, que é o quanto ganhou, e na saída ele te dá 10 volts. Com isso, nós concluímos que o AV seria 5, porque 2 vezes 5 é igual a 10, então esse seria o ganho, 5 volts.